amigos, alô amigas, bom dia, esse é o canal Rumo ao Nada, seu canal de notícias aqui na internet. Você que ainda não se inscreveu, inscreva-se e vá ativando o sininho das notificações. Gente, eu tô aqui na página do Jornal Extra, onde traz uma matéria bastante interessante, onde cita várias situações de segurado, né, gente? A sua tristeza ao depender do INSS, né? É um texto bastante longo, gente, mas eu vou ler ele, tentar explicar para vocês, porque isso aqui está contando a realidade de algumas pessoas, mas que infelizmente é a realidade de uma ampla maioria de segurados, gente, que contribuiu a vida inteira. Tem gente aí que tem 34 anos, gente, de contribuição e a hora que precisa do INSS, principalmente da parte de perícia médica, gente, é tratado como um sub-humano, gente, não é tratado como um humano. E a gente vai conversar com vocês sobre essa matéria. Olha, segurados com doenças graves se queixam que o INSS restringe auxílios cada vez mais. Ou seja, gente, o INSS está por ordem do governo. Isso não é ordem do INSS. Às vezes a gente fala, o INSS é culpado. Não, gente. Isso são normativas que vêm de cima, que eles, como funcionário público, têm que cumprir. Essa que é a realidade. Se você que tá aí do outro lado assistindo o vídeo trabalhasse lá, você teria que, como disse, adequar a realidade lá, ou então se seria provavelmente demitido, né? Olha, vítima de depressão crônica, o administrador que traz como X, né, não citou o nome, de 43 anos, gente, teve o benefício por incapacidade negado pelo INSS quando ele mais precisava. Após receber 6 meses de auxílio-doença em função do grave problema psicológico, ou seja, depressão profunda, né, o benefício que depois foi prorrogado por mais 2 meses. Olha, e esse mesmo cidadão, gente, que tem esses graves problemas psicológicos, também é portador do HIV/AIDS. Mas até então, ele estava com o vírus indetectável, né? Não sabia, os exames não mostravam, né? Começou a apresentar os sintomas de AIDS, né? Mais tarde com feridas pelo corpo. Ao fazer uma nova perícia, porém, apesar de seu quadro de saúde ter se agravado, olha, gente, aí que tá o problema. O estado de saúde dele ter se agravado, o que aconteceu? O INSS suspendeu o benefício, ou seja, ele já estava com um transtorno psicológico enorme, aí ele estava com um HIV que era indetectável, que palavra, né, gente? Mas de repente descobriu, né? Começou a aparecer os sintomas pelo corpo, mas a hora que o seu estado de saúde piora, em vez do INSS prorrogar o seu benefício, vai lá e corta, né, gente? É uma realidade que, digamos, que a gente sabe que é pelo país afora muitos casos como esse. Olha, fui diagnosticado soro positivo em 2006, após contrair meningite. Cheguei a entrar em coma, mas os médicos me salvaram. Superada a meningite, comecei a tomar o coquetel contra a AIDS. 3 meses depois, o vírus ficou indetectável. A carga viral era tão baixa que não aparecia nos exames, né? Paralelamente, sempre sofri de depressão. Fui internado 2 vezes, até hoje não consegui sair dessa crise. Continuo indo a psiquiatras e tomando remédios. Demorei a ir no INSS para pedir ajuda. De alguma forma, achei que conseguiria voltar a trabalhar, mas finalmente percebi que não conseguiria nada sem me curar. Complicado, né, gente? É muito complicado, é tenso essa situação, né, gente? Olha, por causa da depressão, esse senhor, né, chegou, o senhor ou senhora, eu acho que não está explicitado no texto, chegou a ter uma agência, de turismo e trabalhou durante 13 anos portando o HIV. Perdeu seu negócio e hoje mora com sua mãe, já com os sintomas aparentes da AIDS. Passou por uma perícia em abril, quando levou, como de costume, todos os laudos indicando depressão grave e informando sobre o HIV, mas teve o seu auxílio-doença, gente, negado. Você que está aí do outro lado, que principalmente que precisou de INSS, deve estar já concordando, né, com a opinião dessa pessoa, né? Olha, ainda ele tentou fazer uma segunda perícia, mas ouviu de uma médica do INSS na agência da Avenida Antônio Carlos, no centro do Rio. O trabalho é a melhor forma de curar a depressão. Isso foi as palavras ditas pela perita, né?
Ou seja, o trabalho é a melhor forma de curar a depressão. Além disso, segundo ele, a perita teria dito que as pessoas com HIV trabalham normalmente. Só que a doutora não levou em consideração, né, gente, que cada caso é um caso. Uma pessoa que tem uma deficiência, ela reage de uma maneira totalmente de outra pessoa, né? E isso já é lei, o INSS tem que levar em consideração digamos assim, esses dilemas, né, que acontecem da diferença, né, do organismo de uma pessoa para outra. Tem pessoa que tem HIV mesmo, de fato, que a doença nem se manifesta, né, gente? Olha, o tratamento dados pelos peritos é a principal crítica de quem busca um benefício por incapacidade. Essa é outra história já, né? Contribuinte, gente, há 34 anos no INSS, o bancário de 58 anos, disse que recebeu um tratamento desprezível na agência, né, lá em Minas Gerais, em janeiro do ano passado, né? Ele teve um mal súbito, gente, enquanto trabalhava, mas foi salvo por um cliente que fez massagem cardíaca, ou seja, o cara estava trabalhando, passou mal, o cliente que estava ali na frente devia provavelmente ter alguns conhecimentos, fez uma massagem ali e o cara conseguiu, digamos assim, ter sua vida salva, né? Mas é complicado, né, gente? Fez massagem durante 6 meses. Ele viveu entre o hospital e o trabalho. Com as paradas cardíacas frequentes, recebeu auxílio-doença durante 7 meses, até que seu médico sugeriu, né, que tentasse se aposentar por invalidez. Mas ao fazer a perícia no INSS, esse senhor teve o pedido negado. Tá. É complicado, né, gente? Eu vou continuar a matéria aí para vocês ir tentando formar a sua opinião. Olha, depois de outra parada cardíaca, os médicos descobriram que eu tinha angina de Prinzmetal, né? Uma síndrome caracterizada por episódios de dor que ocorre em repouso. Um dos fatores que agravam minha condição é o estresse. Geralmente, gente, quem tem problema do coração, qualquer dose de estresse vem o sintoma, né? Principalmente quem tem arritmia cardíaca, por exemplo, é um exemplo. Se a pessoa passar nervoso, gente, meu Deus do céu, a pessoa quase que morre. Ó, e o trabalho dele, todo mundo sabe, é bancário, é estressante, né? Temos que bater metas diárias. Sinto que não estou sendo produtivo, estou acabando com a minha saúde. Eu me sinto completamente desamparada por uma instituição, né, para a qual eu contribuí a vida toda, sempre pelo teto. O perito não olhou na minha cara. Gente, é lamentável, gente. Eu trago esse tipo de informação, não é que eu estou aqui para criticar médico, perito, criticar o INSS. A gente sabe que não são todos que agem dessa maneira. É a grande tristeza, né, gente? É na hora que nem nessa situação o cara contribuiu a vida toda e contribuiu pelo teto do INSS na hora que ele precisou. Aquele que devia lhe dar o benefício nem olhou para a cara dele. Olha, o X e o administrador de 43 anos, né? Olha, marcaram uma nova perícia, né? Provavelmente esse é o primeiro caso, né? No INSS para anteontem, segunda-feira, dia 13 de junho, né? Essa matéria provavelmente foi feita nesse tempo, né? Eu já esperava uma nova negativa, mas isso não foi suficiente. A médica que me atendeu foi sarcástica e debochada. Foi humilhante. O único caminho que vejo é a justiça. Vou ao juizado de pequenas causas, que é gratuito. No caso das ações contra o INSS, os mais indicados são os juizados especiais federais, onde os processos tramitam mais rapidamente e as indenizações são limitadas a 60 salários mínimos. O problema é minha luta contra o tempo. Minha saúde piora a cada dia e só estou tendo dinheiro até para o supermercado graças à ajuda de amigos. Essa é a primeira situação lá que relatou a história do primeiro cidadão, né, gente, que tinha até HIV, ou seja, vai ter que ir para a justiça, porque na perícia que ele teve recentemente, a médica foi até sarcástica com ele, né? Assim como esse senhor, um caminhoneiro também de 43 anos dependia do auxílio-doença do INSS para comprar remédios, que representavam uma despesa mensal, gente, de R$ 800. Os demais gastos da família eram pagos pela mulher que trabalhava como faxineira, que estudou até o ensino fundamental, sofreu um acidente há 9 anos e teve a perna direita fraturada por um disco de ferro. Olha, caí numa máquina, isso aqui é a situação
não sei se é desse caminhoneiro, né? Caí numa máquina, entrou um disco de ferro dentro do osso, quebrando-o por dentro. A ferida sarou, mas não curou por dentro. Tive infecção, fiz 4 raspagens e 2 enxertos e não cicatrizou. Mas cada vez que fazem a raspagem, tiram um pedaço de osso. Recebi 3 anos de auxílio-doença, mas agora entenderam que eu não preciso mais. Tá vendo, né, gente? Motorista de caminhão há quase 25 anos, esse senhor conta que precisa trabalhar de 12 a 13 horas por dia, com fortes dores, principalmente nos trechos das estradas com muitos buracos, o que é uma realidade no país como um todo, né? As estradas estão totalmente esburacadas. Segundo os médicos que eu acompanho, que acompanha a situação dele, ele corre o risco de perder a perna caso continue trabalhando. Todos os médicos da gente que acompanha o paciente acham que tem que se aposentar, que não tem como continuar no trabalho, mas quando vai para a perícia médica, o perito simplesmente diz, não, tem condição de trabalhar. A médica falou que o prazo do benefício esgotou e que eu teria que trabalhar. Ela olhou para minha perna, reconheceu que era grave, mas disse, se vira para trabalhar, que aqui está tudo certo. A única coisa que eu sei fazer na minha vida hoje é dirigir caminhão. Eu uso a perna direita para tudo, acelerador, freio, não saberia trabalhar em outra coisa. É a situação de várias pessoas no Brasil afora, né? A pessoa acostumou trabalhar com, digamos, com esse, que nem ele é caminhoneiro, né? Ele tem o direito, né, gente, de se aposentar e não ser reabilitado para uma outra área. Olha, gente, daí aqui tem na mesma matéria, dá alguns caminhos, né, para o segurado, né? Olha, como requerer? O requerimento pode ser feito, né, que você que quer o auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, pelo telefone 135. Total de exames. Aqui é para você ter mais ou menos uma ideia de como está o INSS. Olha, segundo a Associação, gente, Nacional dos Médicos Peritos da Previdência Social, a ANMP, por ano são feitos de 7 a 8 milhões de exames nas agências do INSS, gente. Só para vocês terem uma ideia, por ano, gente, por ano. É muita gente que são periciadas. E o que dizem os peritos? De acordo com Francisco Alves, esse cara foi, lembra da MP 871, ele teve uma audiência pública, um cara extremamente grosseiro, presidente da ANMP. Não é verdade que os peritos do INSS neguem o benefício o tempo todo. É verdade que não negam, né, gente? Tem casos que eles não tem nem como negar, a pessoa está à beira de morrer, né? Usamos critérios técnicos baseados na medicina e na perícia para avaliar as questões clínica e laboral para saber se a doença está deixando a pessoa incapaz para o trabalho. Há uma série de manuais e diretrizes para calcular o tempo de afastamento. Não é chute ou adivinhação, segundo o chefão lá da ANMP, né? Quando o benefício está prestes a acabar, né, gente? Isso aqui é bom para você que está no auxílio-doença. Olha, nos últimos 15 dias do auxílio-doença, caso considere que o prazo concedido pelo médico perito para a recuperação se revelou insuficiente para o retorno ao trabalho, o segurado poderá pedir a prorrogação do benefício pela central 135 ou pela internet. E quando o benefício é negado, que está se tornando uma rotina, infelizmente, dentro da Previdência Social, né? Se o auxílio-doença é negado ou cessado, é permitido ao segurado recorrer à junta de recursos em até 30 dias, contados a partir da data em que tomar ciência da decisão do INSS. E a palavra final. Segundo a Secretaria da Previdência, todos os documentos médicos levados pelo segurado são analisados na perícia do INSS, atestados, relatório, exames complementares, mas a conclusão final é do médico perito, ou seja, pode levar um caminhão de exames lá, mas o perito vai aceitar se ele quiser, né? Só que a grande reclamação aqui do canal é que, segundo a Previdência Social, os médicos olham todos os exames. Só que todas as pessoas que reclamam aqui no canal falam que, infelizmente, que o médico não olham os exames. Entre eles estão, olha, verificar a qualidade do segurado, saber se o cidadão mantém o direito aos benefícios caso tenha parado de contribuir por um período, né? Após a constatação da incapacidade, né? Daí o pessoal do INSS analisa esses fatores aqui, né? Como a qualidade de segurado, saber se o cidadão mantém o direito ao benefício caso tenha parado de contribuir por um período, checar o período de carência, analisar se a pessoa cumpriu
cumpriu o número necessário de contribuições para ter direito ao pagamento. Porque em muitas situações, o que ocorre? Né? Já aconteceu aqui, a gente relatou no canal, que o médico perito passou a pessoa, mas chegando ali nas mesas, ou seja, na de atendimento ali, foram procurar, a pessoa estava com as contribuições tudo bagunçado e a pessoa também não teve direito ao benefício do mesmo jeito. Por isso que é importante, mesmo essas dificuldades para a pessoa conseguir um benefício por incapacidade, a pessoa contribui certinho, né, gente? Eu acho que hoje o povo acha dinheiro para tudo, né? Ou para quase tudo. Eu acho que é importante a pessoa sempre manter a Previdência Social em dia. Gente, vocês viram aí várias situações, né, que eu relatei aqui. Eu quero perguntar para vocês, que situação você viveu no INSS? Você que é aposentado por incapacidade ou outro tipo de benefício também. Qual foi o seu atendimento lá? Foi bem atendido ou mal atendido? Conte aí nos comentários, não tenha medo. Aqui, a voz do povo é a voz de Deus. Você sabe que no canal Rumo ao Nada, você tem voz e você tem vez. Gente, eu vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.